Mesmo sendo apresentado só neste ano, o jogo da Bruxa de Blair era um dos games que eu mais aguardava para 2019. E aí galera, eu sou o Bess e aqui eu vou falar os meus maiores problemas com o jogo da Bruxa de Blair. No primeiro momento eu fiquei espantado em como os gráficos do jogo estão ultrapassados. Sem exagero nenhum, parece ser um game da geração passada. E eu preciso dizer que eu só vi o trailer da E3 e decidi não ver muito mais coisa do game. Então eu não estava por dentro de como o jogo seria graficamente. Mas gráficos nem são a coisa mais importante para mim. E logo depois desse primeiro baque aí, com a beleza do jogo, ou a falta dela, eu consegui ver que o jogo estava muito mal renderizado no Xbox One. Eu ouvi dizer, tá certo, que no Xbox One X também não estava rodando muito bem, mas no PC o jogo estava de boa, estava rodando liso. E aqui realmente vem o meu primeiro problema com o jogo. Olha, honestamente, não dá mais pra gente ficar aceitando o jogo rodando tão mal assim. Eu sei que eu falei que o The Last Guardian me ajudou a terminar o Assassin's Creed e o The Last Guardian também não estava muito bem otimizado, mas assim, dá pra jogar, só que não é a maneira com que eu quero jogar os meus games. O Xbox One X é o console mais poderoso da geração. Ele obrigatoriamente deveria rodar o Blair Witch, o Bruxa de Blair, muito bem. E não é o caso. Eu não acho que seja culpa do console em si, até porque, como eu disse, os gráficos estão bem aquém do esperado. Mas sim dos próprios desenvolvedores que não respeitaram os donos do console da Microsoft. Aí fica a pergunta, será que isso aconteceu porque o game ia direto para o Game Pass? Será que a Bloober Team, a desenvolvedora do jogo, sabia que, entre aspas, ninguém ia comprar o jogo no Xbox One? Eu acho que não é esse o caso, acredito ser mais uma questão de direcionamento de recursos. Gastaram mais tempo otimizando o jogo para PC, para possivelmente portar essa versão para PS4 e afins, do que eles boicotarem o jogo para o Xbox One, só porque ele ia para o Game Pass. O mais engraçado é que quando eu jogava de noite, o jogo ficava de noite, eu sentia muito mais medo das coisas que apareciam. Em contrapartida, eu jogava melhor, porque o frame rate ele ficava mais estável. O jogo de noite ele tinha menos coisas para renderizar no cenário, então ficava mais fácil do console aguentar o game. E de dia você tinha muito mais coisas para mostrar ao jogador, em termos de cenário ali mesmo, então automaticamente as quedas de frame rate aconteciam, ou melhor, o frame rate ficava mais instável, ele não se mantia ali nem no 30 nem em lugar nenhum, ele era realmente maluco. Passado esse problema aí, questão de frame rate e um pouquinho do gráfico abaixo do esperado, vamos ao terceiro problema. Blair Witch, o jogo da Bruxa de Blair, ele é meio repetitivo. Você pega uma fita de vídeo, bem parecida inclusive com as fitas do Resident Evil 7. Aí depois dessas fitas, você tem que fazer uma coisa ali no jogo. Aí depois aparece uma outra fita e volta nisso aí umas 3, 4, 5 vezes. Até que chega um momento em que você entra em um lugar e parece que não tem fim. A Bloober Team até fez um jogo interessante, essas questões da fita aí nem me irritaram tanto assim. Mas quando eu cheguei nesse tal lugar aí, o jogo dá uma travada sinistra na história. Você não sente que as coisas estão evoluindo, ela só parece que você parou no tempo e está andando em círculos. Apesar dos problemas de frame rate, gráficos de baixíssima qualidade, eu estava pronto para chegar aqui e falar que eu adorei Blair Witch. Mas não dá. A história começou maravilhosa. Um cara foi ajudar a procurar um garoto que desapareceu e tal. Mas aí ela cai para umas coisas que não tem sentido nenhum. Envolve exército, envolve invasão lá no início dos anos 2000, no Afeganistão e nos países do Oriente. Coisa que não faz sentido para a Bruxa de Blair. Faltou ali na Bloober Team o departamento de vai dar ruim.
se é que vocês me entendem. No final das contas, Blair Witch é um jogo curtinho, você deve ser capaz de terminar ali em mais ou menos umas 3 a 4 horas, se aguentar as quedas de frame rate e os momentos de terror que são muito bons também e vão te fazer ficar com medinho de dormir sozinho à noite. Bom galera, tudo isso que eu tenho para falar para vocês. De novo, se vocês aguentam aí um frame rate meio instável, joguem Blair Witch. Mas se vocês não aguentam e ficam com muito medo em jogos de terror, não façam isso com a vida de vocês, porque não vale a pena. Nem a história, nem os gráficos, nem o gameplay de Blair Witch é alguma coisa assim que vai explodir a sua cabeça. Beleza galera? Então é isso, valeu, falou, tchau tchau. E eu fui!